Redentor, és preciosa Rainha, és preciosa, és Mãe do Redentor, és preciosa Rainha. Viva a nossa Mãe Santíssima! Viva a nossa Mãe Preciosa! Viva a nossa Mãe concebida sem pecado! Feche agora os seus olhos. Coloque agora as suas mãos postas em atitude de oração mental com o coração. Contemple agora a nossa Mãe Maria Santíssima aparecendo para os seus 3 pastorinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta. Contemple a Mãe de Deus dando aos pastorinhos, a 13 de maio de 1917, a sua primeira mensagem, pedindo que eles rezassem o terço todos os dias pela paz do mundo e que eles oferecessem sacrifícios a Deus, e também perguntando a eles: quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em ato de reparação por todos os pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Contemple aquelas 3 crianças, vendo aquela senhora lindíssima, mais brilhante do que o sol sobre a azinheira, olhando para eles com amor e com bondade, e ao mesmo tempo esperando deles a resposta. Contemple aquelas 3 crianças, escolhidas, eleitas pelo céu, e diante das quais a Mãe de Deus esperava uma resposta de amor. Naquele momento, foi como se o mundo parasse, foi como se a natureza parasse, foi como se até mesmo o vento cessasse. Milhões de almas esperavam aquela resposta. Os anjos no céu, eles mesmos pararam e ficaram esperando aquela resposta. Deus Pai lá no céu também parou e esperou aquela resposta. Aquela resposta que iria permitir ou não que a sua graça amorosa, que a sua graça salvadora pudesse descer para salvar milhões e milhões de almas. Contemple aquelas 3 crianças ali diante da Mãe de Deus, que esperava a resposta deles. Contemple todas aquelas almas que estavam em jogo, as almas que iriam ou não se salvar, dependendo da resposta daquelas 3 crianças. Contemple aquelas 3 crianças ali, olhando para a Mãe de Deus, que olhava para eles e esperava a sua resposta, uma resposta de amor. Contemple a Mãe de Deus, que com certeza ali naquele momento se lembrou que há 2000 anos atrás, quem esperava uma resposta dela era o anjo Gabriel, e na pessoa dele o Senhor Deus. E ali naquele momento era ela, no lugar do anjo Gabriel, representando a Deus, que esperava dos pastorinhos um sim.
um sim semelhante àquele que há 2000 anos atrás quase ela havia dado. Contemple as lembranças no coração de Nossa Senhora. Contemple a Mãe de Deus, se lembrando daquele momento, quando há quase 2000 anos atrás, era ela que estava para dar um sim a Deus pela salvação da humanidade. E tal como ali com os pastorinhos, quando ela deu aquele sim, estava para dar aquele sim, naqueles minutos, naqueles instantes ali da anunciação, também o mundo inteiro parou. As almas que dependiam daquele sim para serem salvas, estavam todas esperando. Os anjos pararam. O próprio Deus no céu parou para ouvir a resposta de Nossa Senhora. O sim ou não que iria possibilitar a obra da encarnação do Verbo e a redenção da humanidade. E Nossa Senhora, toda abrasada de amor, toda presa de amor, pensando nas almas que precisavam ser salvas, que deveriam ser salvas. Nossa Senhora pensando na humanidade que finalmente seria redimida, seria resgatada, seria libertada da escravidão do pecado, da eterna separação de Deus. Nossa Senhora, abrindo seu coração, cheio de amor, deu o sim que salvou o mundo, que trouxe o Salvador, que é a salvação do mundo. Portanto, salvou o mundo. Se ela tivesse dito não, o Salvador não teria vindo. E o mundo até hoje estaria separado de Deus eternamente pelo pecado original, e nós jamais teríamos a possibilidade de entrar no céu. Contemple essa mãe que ali na casinha de Nazaré deu o seu sim profundo, o seu sim total a Deus, o seu sim completo, que abriu para nós as portas do paraíso, nos libertou da escravidão do pecado e trouxe para nós a vida eterna, a salvação, Jesus Cristo, seu Filho e nosso Senhor. E contemple ali, no dia 13 de maio de 1917, na Cova da Iria, aquelas 3 crianças abençoadas, privilegiadas de Fátima, ajoelhadas diante daquela azinheira sobre a qual estava aquela senhora lindíssima, mais brilhante do que o sol. Para quem chegasse ali naquele momento e o surpreendesse, veria apenas 3 crianças ajoelhadas olhando para uma arvorezinha, nada mais. Mas aquilo que os olhos não podem ver, aquilo que o ouvido não pode ouvir, o coração, pela fé, pode crer. Ali, em cima daquela azinheira, que fora os pastorinhos, ninguém mais via nada. Ali estava a salvação de muitas almas em jogo. Ali estava toda uma humanidade decaída no pecado, afastada de Deus, rebelada contra Deus, em guerra, na Primeira Guerra Mundial, que matou mais de 10 milhões de pessoas. Ali estava a salvação de uma humanidade inteira que estava à beira da sua autodestruição. Ali estava uma humanidade completamente presa à mercê das consequências de seus erros, de seus pecados, de suas más decisões, da sua decisão de viver sem Deus, longe de Deus,
só ofendendo a Deus e que colhia o fruto das suas más decisões, a guerra. O pecado do homem é lavado no sangue do próprio homem. Quando o homem escolhe o pecado, seu pecado é lavado no seu próprio sangue, pela guerra, pela violência, pela discórdia, enfim, por tudo que há de mal na humanidade. E ali, em cima daquela azinheira, estava a salvação dessa humanidade, completamente dilacerada e vítima do seu próprio pecado. Estava aquela humanidade que precisava ser salva. E ali estava a pessoa que poderia salvar essa humanidade, Nossa Senhora. Só que ela necessitava do sim daquelas 3 crianças, para que seu plano de amor pudesse acontecer, tal como quase 2000 anos antes em Nazaré, Deus precisava do sim de Nossa Senhora, para que seu plano de amor pudesse se realizar. E ali, aos pés daquela azinheira, estavam 3 crianças perfeitamente livres. 3 crianças perfeitamente livres para dizer sim ou para dizer não. Ali estavam 3 crianças livres para se doarem completamente a Nossa Senhora ou não. Ali estavam 3 crianças que poderiam salvar a humanidade ou não. O preço dessa salvação era alto, era sofrer, e sofrer muito. Dores físicas, dores psicológicas e dores morais. A gripe espanhola queria matar Francisco e Jacinta. O sofrimento psicológico da desconfiança dos pais, das agressões dos pais, dos castigos dos pais, da perseguição da igreja, da incompreensão da igreja, das injustiças da igreja contra eles, também a perseguição das autoridades locais, as calúnias e a difamação do povo em geral. Ali estava o preço dessa salvação, toda aquela carga tremenda de sofrimentos que Nossa Senhora pedia a eles para que eles suportassem com amor. O preço era alto, alto demais a pagar, para 3 crianças tão pequeninas, simples, analfabetas, não sabiam ler nem escrever, e que do mundo, dos pecados do mundo, das coisas mundanas, não sabiam nada e também não desejavam nada. 3 corações pobres, que desde a aparição do anjo um ano antes, só pensavam em Deus e só queriam a Deus. 3 corações cristalinos, puros como o mais límpido cristal, capazes de refletir a luz do sol que é Deus sobre a humanidade dominada pelas trevas. E ali, aqueles 3 corações cristalinos, aqueles 3 corações pobres, pobres de espírito, verdadeiramente abrasados pela chama da caridade, do amor, por nós, por mim, por você. Aquelas 3 crianças disseram à branca Senhora do céu sobre a azinheira: sim, queremos, aceitamos o plano de Deus, queremos sofrer por amor a Deus e pela salvação das almas dos pecadores. Contemple Nossa Senhora sobre a azinheira
sorrindo para aquelas crianças. Contemple a felicidade de Nossa Senhora, vendo que aquelas 3 crianças não a decepcionaram como ela imaginou. Como ela imaginou que não iam decepcionar, de fato, assim fizeram. Não a decepcionaram. Contemple Nossa Senhora sorrindo para aquelas 3 crianças, vendo nelas quase como que uma cópia de si mesma. Um sim semelhante ao dela. Um sim cheio de amor, de caridade, de bondade, de amor a Deus, de caridade pelas almas, igual ao que ela tinha dado quase 2000 anos atrás. Contemple Nossa Senhora sorrindo para Lúcia, Francisca e Jacinta, por ver naquelas 3 alminhas puras um coração de pobre de espírito. Um coração de alguém que do mundo, que das coisas do mundo não queria nada. Não queriam nada, só queriam Deus. Só queriam agradar a Deus. Só queriam fazer a vontade de Deus. Contemple aquelas 3 crianças olhando para Nossa Senhora e, por amor a ela, por amor a Deus, deram o seu sim. Contemple aquelas 3 crianças que, pensando na sua alma, na minha alma, na nossa alma, deram o sim que nos salvou, que salvou você, que salvou a mim. O sim que abriu as portas da salvação para a humanidade. Um sim que 70 anos mais tarde, inclusive, iria impedir que a Terceira Guerra Mundial acontecesse, porque foi o sim dos pastorinhos que possibilitou que Nossa Senhora aparecesse de maio até outubro, desse as suas mensagens e pedisse a consagração da Rússia como um meio para salvar o mundo da Terceira Guerra Mundial e do comunismo. E as mensagens que ela foi dando, pedindo o terço, pedindo penitência, fez com que muitas almas, que graças a Deus imitaram os pastorinhos, rezassem muito, fizessem também muitas penitências. E assim, em 1984, todas essas orações, todos esses terços, todas essas penitências rezadas e feitas, nas mãos de Nossa Senhora, se tornaram um grande poder que impediu a Terceira Guerra Mundial de acontecer. E se ela tivesse acontecido, você que era criança na época, teria sido exterminado. Eu que tinha 7 anos na época, teria sido exterminado. Os seus filhos não teriam nascido. A sua família teria sido exterminada. Toda a humanidade seria exterminada pelas bombas atômicas que existiam na época, que já eram suficientes para destruir o mundo umas 30 vezes. O sim dessas 3 crianças te salvou, me salvou, nos salvou. Contemple o amor dessas crianças por você, por mim, pela sua família, se elas não tivessem dado aquele sim que possibilitou a Nossa Senhora fazer suas aparições em Fátima, dar suas mensagens. O mundo teria sido exterminado. Você e a sua família teriam sido exterminados também. Contemple o amor desses pastorinhos, por mim e por você. E o preço que eles pagaram pela minha salvação, pela sua salvação, foi terem sido castigados pelos pais, sobretudo a Lúcia, a calúnia, a difamação, os escárnios, as zombarias. O padre Ferreira, o pároco de Fátima, dizendo que quem aparecia para eles era o demônio, não era Nossa Senhora. O medo, o terror psicológico que aquele padre causou a eles, que eram crianças tão novinhas. Imagine um padre dizendo isso para 3 crianças inocentes, analfabetas, pequenininhas, pobrezinhas, ingênuas.
principalmente a Lúcia, acreditou nisso. E imagine o terror da criança, pensando que quem aparecia e falava com ela era o demônio. Imagine o medo dessa criança. Imagine o pavor dessa criança, já se achando como que condenada ao fogo do inferno e já se achando até mesmo como que presa do demônio, propriedade do demônio. Imagine o sofrimento dessa criança. Imagine também o sofrimento dessas 3 crianças depois presas pelo administrador de Orem na cadeia, onde elas ficaram mais ou menos uns 3, 4 dias na companhia de presos perigosos, assassinos, assaltantes, estupradores, estripadores. Imagine aquelas crianças ali, separadas dos pais. Lembre de você quando você tinha 10 anos. Lembre do medo que você sentia de ficar sem sua mãe, de ficar sem seu pai. Lembre do medo que você sentia quando talvez você na rua, por alguns instantes, se perdia da sua mãe. O medo que você sentia de nunca mais voltar a vê-la, de nunca mais voltar para casa. Lembre do medo que você sentiu no seu primeiro dia de escola, quando você foi para a sala de aula estudar e ficou sem a sua mãe. Lembre da saudade, da falta que você sentia dela. E lembre até mesmo você que é adulto, que talvez sua mamãe já não está mais com você aqui na terra, está lá no céu. Lembre da dor que você sentiu quando você perdeu a sua mãe, quando você viu a sua mãe morta e sabia que nunca mais voltaria a vê-la. Lembre da saudade, da dor que você sentiu. E imagine aquelas 3 crianças ali presas e aquele homem cruel dizendo para elas: vocês nunca mais vão ver a mãe de vocês. Agora é o fim. Daqui vocês só vão sair para o cemitério e nunca mais ninguém vai achar o corpo de vocês. Digam adeus à mãe de vocês para sempre, porque para casa vocês não voltam vivas mais. Imagine o sofrimento daquelas 3 crianças. Por isso que a Jacinta chorava e dizia: estou a chorar porque eu estou com saudade da minha mãe. Eu queria tanto ver, pelo menos pela última vez, a minha mãe. Imagine o sofrimento da criancinha, sabendo que ela nunca mais ia ver a mãezinha dela de novo. Nunca mais, nunca mais. E pense também no heroísmo, dessas 3 crianças. Pense na irmã Lúcia, dizendo para Jacinta: ah, Jacinta, então você não quer oferecer esse sacrifício pelos pecadores. E aí a criança, se lembrando do que tinha prometido a Nossa Senhora, abrasada de amor e de caridade, dizia: quero sim, ofereço pelos pecadores, mas me lembro da minha mãe e choro sem querer. Pense no heroísmo do Francisco, com apenas 9 anos, dizendo para Jacinta: se não voltarmos a ver mais a nossa mãe, paciência. Mas o que mais me custa é se não voltarmos mais a ver Nossa Senhora. É tão bela, é tão boa, e tenho tanta saudade de a ver. Mas se mesmo isso não pudermos fazer, não pudermos ver Nossa Senhora de novo, não tem problema. Ofereço também em sacrifício pela salvação dos pecadores. Contemple o espetáculo da caridade desse menino que estava disposto mesmo a morrer por Nossa Senhora e não ver mais Nossa Senhora, e oferecendo por mim, por você, pela salvação das nossas almas. Contemple aquelas 3 crianças sofrendo no nosso lugar aquilo que nós deveríamos sofrer pelos nossos pecados. Eram os nossos pecados que eles estavam pagando, que eles estavam expiando. O meu e o seu, o nosso pecado. Éramos nós que deveríamos sofrer tudo aquilo que eles sofreram, A revolta, o ódio das pessoas,
a perseguição das pessoas. Nós é que deveríamos morrer para pagar as nossas ofensas feitas a Deus, não elas, não aquelas crianças que eram inocentes, que eram puras, como anjos, como pombinhas imaculadas de Deus. Não eram elas. Nós é que tínhamos que sofrer para pagar nossos pecados. E elas é que aceitaram sofrer no nosso lugar, expiar os nossos pecados para merecer alcançar para nós a graça da salvação que nós, pelas nossas más obras, não podíamos alcançar mais. Não podíamos ter méritos para alcançar de Deus a graça de uma salvação que nós, pelos nossos pecados, já não podíamos mais ter. Não merecíamos. Contemple essas 3 crianças fazendo todo esse sacrifício amorosíssimo por mim e por você. E contemple também quantas vezes você foi ingrato a essas 3 crianças. Você não os agradeceu. Você não procurou amar os pastorinhos. Você não procurou imitar os pastorinhos. Você não foi obediente aos pastorinhos. Quantas vezes eles devem ter inspirado a você? Reze o rosário. Reze mais um terço. Deixe um doce hoje e ofereça pelos pecadores. Deixe uma coisa que você gosta de beber hoje e ofereça pelos pecadores. Tome uma coisinha pior que você não goste tanto. Deixe de tomar o suco de uma fruta que você tanto gosta e tome a que você não gosta tanto. Deixe hoje de você comer uma coisa que você gosta muito e coma outra que você não gosta tanto. Deixe um bombom de lado. Deixe de você comer, né, uma guloseima que você gosta e coma outra coisa que não seja tão boa, que você não gosta tanto. Quantas vezes os pastorinhos devem ter inspirado você? Faça um cenáculo hoje para salvar almas, para ajudar Nossa Senhora. Leve a mensagem de Fátima para alguém. Dê um filme da Senhora da Zinheira para alguém conhecer a sua mensagem. Console o coração dela, dando um filme dela para alguém, dando a mensagem dela para alguém, dando uma imagem dela para alguém com um filme, para que a pessoa possa conhecer as mensagens dela e amá-la mais. Quantas vezes eles devem ter inspirado isso para você, mas você não foi dócil a eles. Você sufocou esse sentimento e você deixou a sua preguiça ser mais forte. Você deixou a sua má vontade ser mais forte. Você deixou o seu egoísmo ser mais forte. E você disse: não, hoje eu vou fazer isso. Eu não tenho tempo para Nossa Senhora. Eu não vou fazer isso. Eu não quero. Eu quero descansar, eu quero curtir, eu quero passear, eu quero me divertir. Eu quero ficar só com a minha família, eu quero só me entreter com os meus parentes, os meus amigos. Eu não tenho tempo para Nossa Senhora. Quantas vezes você deve ter feito isso? Quantas vezes os pastorinhos se aproximaram de você e devem ter inspirado a você, né? Você poderia hoje fazer uma hora santa de desagravo ao Sagrado Coração de Jesus ou ao Imaculado Coração de Maria. Você poderia ficar uma hora fazendo companhia a eles na oração, consolando-os com seu carinho, com seu amor. Você poderá dizer: mas eu não sei fazer isso. Então fique uma hora com eles, dizendo: eu vos amo. Rezando o terço, contemplando, né, alguma parte da vida de Jesus e Maria, contemplando a própria mensagem de Fátima, né, louvando, cantando para Nossa Senhora. Uma hora, se você fizer oração com o coração, uma hora você vai ver que passa como um instante.
porque a oração vai jorrar do seu coração como uma fonte poderosíssima de amor. Quantas vezes os pastorinhos devem ter inspirado você a fazer isso, e você não foi dócil, você sufocou a inspiração deles, e assim eles se afastaram tristes de você, porque eles pensavam que você era uma alma como eles, cheia de amor, uma chama de amor. Só que quando eles se aproximaram de você, viram que na verdade você é um bloco de gelo, duro, frio, desobediente, indócil e sem amor. Contemple essas crianças que você poderia ter amado mais, que você poderia também ter tornado mais conhecidas e amadas, para que mais almas imitassem o amor deles a Deus, a Nossa Senhora, pelas almas, e você não fez. Contemple essas 3 crianças, que apesar disso, não desistiram de você, e continuaram oferecendo todo o seu amor por você. Continuaram oferecendo toda a sua amizade a você, a intercessão, o carinho, a ajuda a você. Contemple essas crianças que, mesmo sabendo que no futuro muitas almas seriam ingratas a tudo que eles fizeram pela salvação delas, ainda assim elas se ofereceram em sacrifício de amor a Deus pela salvação das almas, por mim e por você. Contemple essas crianças que, mesmo sabendo que elas iam ser esquecidas por muitos, que elas iriam ser desprezadas por muitos, que todos aqueles sacrifícios que elas fizeram, todos aqueles sofrimentos que elas aguentaram, seriam pagos só com esquecimento e com ingratidão por muitos de nós. Ainda assim, elas seguiram em frente e continuaram se oferecendo e sofrendo pela salvação de cada um de nós. Contemple o amor dessas 3 crianças. Contemple o amor dessas 3 crianças benditas que verdadeiramente viveram esse amor maior, viveram essa caridade suprema por nós, pelas almas, pelos pecadores. Contemple essas 3 crianças que verdadeiramente viveram esse grande amor de Deus nos seus corações e nas suas vidas. Contemple essas crianças que com o seu sim abriram a porta do céu para mim, para você, para tantas milhões de almas que foram em Fátima em 100 anos. Também há tantas outras almas, milhões de almas, que pelo mundo inteiro foram tocadas pela graça quando a imagem peregrina de Fátima saiu pelo mundo inteiro, levando a sua mensagem, levando a sua graça salvadora. Contemple essas crianças que com o seu sim de amor abriram a porta da graça, a porta da salvação, para que tantas milhões de almas pudessem verdadeiramente encontrar Jesus Cristo, a salvação, no coração imaculado de Maria, que é onde Deus habita, Deus vive e Deus reina para sempre. Contemple o sim dessas 3 crianças que por amor abraçaram uma vida de tantos sofrimentos, do começo ao fim, por mim e por você. Contemple essas crianças que, inclusive, quando Nossa Senhora disse na segunda aparição, quando Lúcia perguntou a Nossa Senhora se ela ia levá-los todos para o céu, Nossa Senhora respondeu: sim, a Jacinta e o Francisco levo-os em breve, mas você deverá ficar aqui mais algum tempo na terra para me fazer ser conhecida e amada.
E o que aquelas 3 crianças responderam? Sim, mais uma vez. Francisco e Jacinta aceitaram a vontade de Deus, o sacrifício de morrerem ainda crianças. Renunciaram a toda uma vida pela frente que eles poderiam ter e ofereceram isso em sacrifício por amor a mim e por amor a você. E se você acha que isso é pouco, pare e pense um pouquinho. Se fosse você, se Nossa Senhora pedisse a você, você aceita morrer criança e não viver, deixar de viver? Você renuncia a viver aqui na terra para oferecer a sua vida em sacrifício pela salvação dos pecadores, de quem ofende a Deus? Será que você teria respondido sim naquela hora? Essa vida que você tanto, ao longo desses anos todos, você tanto quis curtir nos prazeres, dando a você todos os prazeres da terra, você que não pode ter uma gripezinha, uma doencinha, que você já logo fica desesperado para salvar a sua vida, você que gosta tanto da vida, você teria respondido sim? Você que não renuncia, né? Por exemplo, aos seus namoros de jeito nenhum, não abre mão disso, não abre mão de festas, não abre mão de divertimentos, não abre mão das riquezas, dos bens materiais que você tem. Você teria coragem de renunciar a tudo isso, de abrir mão de tudo isso para oferecer a sua vida em sacrifício pela salvação dos pecadores? Você teria feito como os pastorinhos fizeram? Por aí você vê que não foi pouco que eles fizeram. Eu conheço pessoas que não renunciam de maneira nenhuma à ideia de ter que casar, de ter filhos, de ser mãe, de ter filhos, de ter netos. Eu conheço gente que não renuncia a isso de maneira nenhuma, prefere morrer do que renunciar a isso aí. É uma ideia fixa. É apegado a uma forma de pensar, é apegado a um desejo de ter filhos, de ter família, de ter isso, de ter aquilo. Não entrega a sua vida a Deus, a Nossa Senhora, de jeito nenhum. Veja como os pastorinhos foram diferentes. Eles podiam ter tido tudo isso e poderiam ter uma vida tranquila, feliz, sem sofrer. Mas eles aceitaram renunciar a tudo isso e renunciar até a própria vida para morrer por mim e por você. Para que o sacrifício da vida deles subisse até Deus como um incenso agradável, que iria mover a mão de Deus Pai Todo-Poderoso para derramar uma grande chuva de amor e de misericórdia sobre mim e sobre você. Contemple o amor dessas crianças que com o sacrifício da sua vida alcançaram de Deus a graça da salvação da humanidade no século XX, a salvação de tantas almas, a minha e a sua. Contemple também o amor, né, da pequena Lúcia, da irmã Lúcia, que quando ouviu de Nossa Senhora que ela ia levar Francisco e Jacinta e ela ia ficar aqui na terra, como criança, ela se afligiu. Ela ali naquele momento já teve o seu coraçãozinho transpassado por uma espada de dor, por ver que ela ia ter que se separar das 2 pessoas que ela mais amava na terra, que eram Francisco e Jacinta. E aí, por isso que ela disse a Nossa Senhora: e eu fico cá sozinha? E Nossa Senhora, querida criança, eu estarei sempre com você. Meu coração imaculado será o seu refúgio que te conduzirá até Deus. Você sofre muito? Eu nunca te deixarei. Meu coração imaculado será o seu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Veja o carinho de Nossa Senhora, consolando a criança que ia ter que carregar por quase 90 anos mais
uma cruz pesadíssima da separação de Francisca e Jacinta, das duas pessoas que ela mais amava. E se você acha que isso é pouco, lembre-se de quando você perdeu algum ente muito querido, sua mãe, seu pai, um irmão muito amoroso, uma irmã muito carinhosa com você, ou um amigo, uma amiga, não precisa ser pessoa da família só não. Às vezes tem pessoas de fora da nossa família que nos amam muito mais do que as pessoas de dentro, porque é uma irmandade do espírito, que às vezes é mais forte que a irmandade da carne. Dois irmãos na carne não quer dizer que os dois têm a mesma mente, que os dois pensam igual, que os dois amam as mesmas coisas, que os dois se entendem, que os dois se compreendem, que os dois se gostam do mesmo jeito. E às vezes dois irmãos segundo o Espírito se amam muito mais do que dois irmãos segundo a carne, porque eles pensam da mesma forma, eles sentem da mesma forma, eles se entendem de uma forma inexplicável, porque é uma união feita pelo Espírito Santo. Então lembre de um irmão, talvez segundo o Espírito que você tinha, né? E que morreu. Lembre-se da dor que você sentiu quando você perdeu aquele amigo verdadeiro, aquele irmão do seu coração, da sua alma. Pense na dor que você sentiu. E que talvez até hoje você não superou direito. Essa ferida ainda dói dentro do seu coração. A dor de perder uma mãe muito carinhosa, um pai muito carinhoso. Pense nessa dor, lembre disso. E veja a dor que a irmã Lúcia carregou pelo resto da vida dela, por 90 anos. A dor da separação dos seus amados priminhos Francisco e Jacinta, que para ela eram mais que primos, eram irmãos, irmãos segundo o Espírito, porque eles se entendiam perfeitamente, eles se compreendiam, eles se amavam, eles queriam a mesma coisa, eles queriam a santidade, eles queriam amar a Deus, eles queriam agradar a Deus, consolar a Deus. Então, ou seja, eles eram uma só alma vivendo em três corpos, de verdade. E pense na dor de Lúcia, tendo que viver sem aqueles dois priminhos que para ela eram mais que primos, eram irmãos, eles eram um só coração vivendo em três corpos. Pense nessa dor, pense como para ela foi difícil viver 90 anos se lembrando de Francisco e Jacinta e sentindo a dor da saudade, a dor da perda deles, a dor de ter que se separar deles por 90 anos, que não são 90 dias só. Pense na dor dessa criança. Pense na saudade de Francisco e Jacinta. Eu, quando me lembro, ainda hoje, do meu avô e da minha avó, me dá um nó na minha garganta. Eu sinto a saudade deles, a falta deles, e me dói no coração. E eles já morreram há tanto tempo. Parece até que quando eu me lembro da minha avó, parece até que eu sinto o cheiro do pão de queijo que ela fazia para mim. Parece que eu me lembro o cheiro, né, da comida que ela fazia para mim. Parece que eu sinto o cheirinho gostoso dela que eu sentia quando eu abraçava e beijava ela, e me dá vontade de chorar. Porque era uma segunda mãe para mim. Ainda dói aqui dentro a saudade, a separação, a falta que a pessoa faz. Imagine a dor da irmã Lúcia, por 90 anos sentindo a falta de Francisco e Jacinta. A dor que ela carregou no coração dela. Com certeza essa espada de dor só saiu na hora em que ela morreu, que ela subiu ao céu, que Nossa Senhora veio buscá-la, junto com Francisco e Jacinta, e finalmente os três pastorinhos ficaram juntos para sempre. E Nossa Senhora cumpriu a sua promessa feita no dia 13 de maio, que levaria os três juntos para o céu. Então,
Pense no sofrimento da irmã Lúcia. E tudo isso aquela criança ofereceu por mim e por você. Um martírio de uma vida inteira, oferecido pela humanidade, oferecido por mim, oferecido por você. E pense no amor de Nossa Senhora, que sabendo que nós, os pecadores, pelos nossos pecados não merecíamos a salvação, não merecíamos a graça de Deus, ela colocou o seu amor todo em movimento, a sua caridade toda em ação. E ela então pensou num plano maravilhoso para salvar a mim, a você e ao mundo. Alguém tinha que merecer a graça da salvação para os pecadores. Então o que ela fez? Procurou os 3 pastorinhos e pediu a eles se eles aceitavam sofrer com paciência e assim ajuntarem os méritos necessários para impetrarem, para alcançarem de Deus a salvação e o perdão, não para eles, mas para nós, as graças de salvação para nós. E com o sim deles, Nossa Senhora pôde fazer isso. E aí ela alcançou verdadeiramente a graça da salvação para muitos dos seus filhos que não mereciam isso. Não mereciam mais essa salvação. E pense também, contemple o amor de Nossa Senhora, que aqui em Jacareí, há 27 anos atrás, repetiu o mesmo ato de amor. Ela sabia que os pecadores, que nós não merecíamos a graça da salvação de Deus pelos nossos pecados. Então o que ela fez? Procurou uma outra criança, um outro pastorinho, e pediu a ele para que essa criança também suportasse todos os sofrimentos que Deus quisesse lhe enviar. As perseguições, as calúnias, as incompreensões, a perseguição da igreja, a incompreensão das pessoas mais próximas. Tudo isso. E oferecesse pela salvação das almas, pela sua salvação. E então a criança, como os pastorinhos, respondeu também: sim, fiat, faça-se em mim segundo a vossa vontade. E aí, com os sofrimentos que a criança aguentou, suportou com paciência, sem desanimar, perseverando no serviço de Nossa Senhora, ela ajuntou os méritos necessários para impetrar de Deus a graça da conversão, da restauração, da salvação de tantas almas que passaram por aqui, inclusive da sua alma, da sua vida. Veja como Nossa Senhora te ama, fazendo com que toda essa graça fosse dada a você pelos méritos dessas crianças, humildes e dóceis, bondosas e abrasadas de caridade, que aceitaram sofrer por você. Os pastorinhos 100 anos atrás em Fátima, e aqui em Jacareí, a nova criança que ela chama de seu quarto pastorinho. Ontem à noite eu conversava com algumas pessoas, com os postulantes e algumas pessoas. Ontem foi aniversário da nossa querida Cíntia. Nós fizemos uma homenagem para ela, a Cíntia da Felismina. E aí eu estava dizendo para ela, né, que eu não parava de olhar a mensagem que Nossa Senhora tinha dado a elas, que nós colocamos num banner na barraca de lanche, né? As minhas filhas, Felismina e Cíntia, eu dou tudo e não nego nada. Uma mensagem linda, maravilhosa, que é mais do que uma afirmação, que é mais do que uma promessa, é um penhor. Nossa Senhora empenhou ali a sua palavra, né? Que ela iria conceder tudo para as duas e não ia negar nada por toda a vida. Se fosse por um ano, já seria uma grande prova de amor de Nossa Senhora. Mas ela prometeu pela vida toda, até morrer.
Então, é uma prova de amor estrondosa de Nossa Senhora. Isso merecia ser colocado até numa placa de ouro. De tão belas que são essas palavras de Nossa Senhora. E aí a Filismina me dizia que ela tinha ficado impressionada quando Nossa Senhora me revelou que a minha febre altíssima de 1994, né, que eu tive uma doença que Nossa Senhora me perguntou se eu aceitava para oferecer pela salvação das almas, e eu disse que sim. Então me veio uma doença que me deu uma febre de 40 graus, já estava indo para 41. Eu estava tendo alucinações por causa disso. O meu corpo ficou todo manchado de vermelho. E eu senti uma dor assim terrível, insuportável no meu corpo todo. E os médicos não conseguiam descobrir o que era. Eu tive até que ser colocado numa banheira com gelo para tomar um choque térmico para ver se baixava a febre, porque nenhum remédio conseguia baixar. E os médicos disseram para minha mãe: olha, vamos tentar fazer isso para tentar salvá-lo, porque os remédios já não estão adiantando mais. E só escapei mesmo porque Nossa Senhora veio e disse: agora já basta. E aí então a febre cessou, a doença desapareceu misteriosamente do mesmo jeito que veio. E enquanto eu estava ali, muito mal, estava oferecendo pelas almas que Nossa Senhora pediu. E uma delas foi a Filismina e a Cíntia. E a Filismina me dizia que ela ficou impressionada porque naquela época a Cíntia não tinha nascido ainda. E Nossa Senhora já disse que o meu sofrimento estava servindo para a Cíntia, para a filha dela. E como isso, né, era possível? Eu falei: pois é, mas é que tem dois modos, né, de você salvar, resgatar uma alma. O primeiro modo é levantando a alma do lodaçal aonde ela caiu no pecado, tirando ela do abismo aonde ela se jogou. Esse é o primeiro modo de salvar. E o segundo modo de salvar é preservando uma pessoa de cair no lodaçal do pecado. E eu disse para ela: foi por esse segundo modo que Nossa Senhora salvou a sua filha, preservando ela de cair no pecado, de experimentar o pecado desse mundo, de onde talvez ela não poderia sair mais, só por milagre de Deus. Então o que Nossa Senhora fez? Preservou a sua filha de cair no pecado do mundo, enquanto que outros, Nossa Senhora tem que salvar tirando do lodaçal do pecado depois que a pessoa já caiu. Com a sua filha foi diferente. Ela nem quis que sua filha caísse, por isso ela preservou a sua filha da queda. Só que ela não tinha nascido ainda, e ela não podia, portanto, ter méritos para receber essa graça. Então o que fazer? Nossa Senhora foi e pediu para uma alma que já era viva, que sofresse e oferecesse pela sua filha, para que Deus desse a ela essa graça de ser preservada, né, de cair nesse lodaçal do pecado. Então Deus já deu a graça para sua filha antes mesmo de ela nascer, para que ela fosse desde pequenininha, né, preservada de todos esses males do mundo, sendo conservada na graça de Deus. Foi uma graça preservativa. Vejam que amor de Nossa Senhora. Essa mãe que antes mesmo de um filho nascer, de uma filha nascer, ela já se dirige a uma outra alma que já é viva, pede a ela que ofereça seus sofrimentos pelas almas, e Nossa Senhora então usa os méritos desse sofrimento suportado com amor para alcançar para aquela alma uma graça preservativa, uma graça que a preserve dos males do mundo, que a preserve de cair no pecado, de ser dominada por Satanás, antes mesmo que nasça. Olha que maravilha, olhe quanto amor da nossa mãe. Contemple
o espetáculo grandiosíssimo do amor, da ternura dessa mãe. E veja quanto esta mãe te ama, quanto essa mãe te amou através dos pastorinhos, através dos seus videntes, que ofereceram tantos sofrimentos para você. Continue com seus olhos fechados, mãos postas em atitude de oração mental. Não se distraia, não abra o olho. Agora não é para você olhar para nada. Agora é para você olhar para Nossa Senhora. Contemplar só ela. Esquece o mundo, esquece tudo. Agora é só você e ela, nada mais. Feche seus olhos, interiorize-se. Situe-se, concentre-se na oração. Esqueça as pessoas à sua volta. Ninguém mais importa para você. O mundo não importa mais. É só você e Nossa Senhora agora. E não perca a graça desse encontro que ela quer ter com você nessa oração mental. Porque a graça dessa oração mental de hoje, domingo 25 de fevereiro, talvez não se repita nunca mais. E se você perder essas graças, você talvez nunca mais poderá tê-las. Nossa Senhora diz que o demônio faz de tudo para nos distrair na oração, porque a oração distraída nos rouba todas as graças que Deus quer nos dar, nos impede de ter um encontro profundo com Deus e com ela na oração. E é uma oração da qual nós saímos do mesmo jeito que entramos, frios e gelados. Concentre-se, situe-se na oração, interiorize-se, sinta a presença de Nossa Senhora aqui, porque ela disse que habita aqui, ela está aqui, só que o coração tem que abrir a porta para ela para senti-la. O coração tem que verdadeiramente se jogar no mar do amor dela, se jogar na fornalha de amor do coração dela, para poder sentir essa chama de amor dela. Então, abra seu coração e deixe essa chama de amor agora ser sentida por você, entrar no seu coração, e contemple quanto amor Nossa Senhora teve por você através dos pastorinhos, pedindo a essas 3 crianças que sofressem tanto por você, para alcançar para você no futuro as graças da salvação. Você poderá pensar, mas eles não me conheciam, como é que eu sei que eles sofreram por mim? Não é necessário que uma alma vítima, que um santo, que um vidente conheça as almas por quem ele está oferecendo. Não é necessário. É necessário só que ele sofra, que ele ofereça. E as graças Nossa Senhora vai distribuir conforme a vontade dela. E eu tenho certeza que os sofrimentos dos pastorinhos foram por você que está aqui. Eu sinto no meu coração que foi por você, como os de Santa Bernadette também foi. Porque Nossa Senhora disse muitas vezes que as aparições dela aqui em Jacareí são a continuação e a conclusão de La Salete, de Lourdes e de Fátima. Então eu tenho certeza absoluta que os sofrimentos desses videntes foram pelas pessoas que vêm aqui, para que elas fossem tocadas, convertidas, para que cada um que está aqui também pudesse dar o seu sim a Nossa Senhora, para que ela possa realizar seu plano de salvação, de amor. Eu tenho certeza absoluta disso, que foi por você. Veja como Nossa Senhora te amou através dos pastorinhos. Veja como Nossa Senhora, já 100 anos atrás, 150 anos atrás, Nossa Senhora já procurava o seu bem, procurava as graças de salvação para você, pedindo para Santa Bernadette, para os pastorinhos, para Maximina e Melânia, que sofressem por você. Veja como Nossa Senhora te amou há 27 anos atrás, quando você estava lá no mundo, vivendo longe de Deus, vivendo esquecido de Deus, vivendo só
magoando a Deus com a sua indiferença, com o seu esquecimento, com a sua ingratidão a Deus. E Nossa Senhora, que poderia ter abandonado você e deixado você se perder, não fez isso. Ela te amou e ela procurou uma outra criança aqui em Jacareí para que ela sofresse por você, oferecesse por você e alcançasse para você a graça da conversão, a graça da transformação que você, pelos seus pecados, pelas suas obras más de morte, você não poderia mais ter. Veja como essa mãe te amou. Veja como essa mãe realmente pensou em você. E vejam como ela é maravilhosa. Ontem também eu dizia, né, que em 1997, a dor do tumor que eu tive no meu joelho, que paralisou minha perna esquerda e me fez sofrer dores terríveis por quase 2 meses, me impedindo inclusive de estudar, me impedindo quase até de fazer os cenáculos de Nossa Senhora, de fazer qualquer coisa, que essa dor serviu para Nossa Senhora já dar a graça preservativa para o meu postulante, o Vinícius, que está aqui na minha frente, me filmando. Há 21 anos atrás, eu sofri aquela dor e só oferecia, sem saber por quem. E hoje eu me vejo aqui, na frente, né, de uma dessas almas por quem eu ofereci, e essa alma não só foi convertida e salva por Nossa Senhora, mas se tornou, né, postulante, membro da ordem religiosa que Nossa Senhora fundou comigo, se tornou meu filho espiritual, está aqui me filmando agora, transmitindo a minha voz e a minha imagem, fazendo essa oração para o mundo inteiro. E esse menino podia estar aí no mundo como os outros jovens da idade dele, podia estar aí no pecado, podia estar aí se perdendo, a alma dele já podia estar perdida, mas ele está aqui com Nossa Senhora, vestindo o hábito azul de postulante da ordem dela, a sua ordem dos escravos de amor dos últimos tempos. Está aqui dando cada dia da vida dele, o sim dele a Nossa Senhora. Cada dia do Vinícius aqui é um sim a Nossa Senhora, continuado. Sim que consola o coração dela, que fecha as feridas que os filhos ingratos abrem no coração da mãe. Um sim que todo dia sobe até a presença de Deus, consola o coração de Deus, cancela muitos castigos que o mundo merece e atrai novas graças de Deus. Olha só o que Nossa Senhora fez com aquele sofrimento meu de 21 anos atrás oferecido pelo Vinícius. Olha a obra que ela fez, a obra maravilhosa que ela fez, que é a alma desse filho que venceu o mundo, venceu o demônio, desprezou o mundo e deu a sua vida totalmente para Deus, para Nossa Senhora, e hoje a vida dele aqui é um incenso de amor a Deus, é uma rosa mística perfumada de oração, de amor a Deus, que consola o coração de Deus, cancela os castigos e atrai as bênçãos de Deus sobre a humanidade. Uma alma que está caminhando para a santidade, para o céu, crescendo cada dia mais na santidade. Uma alma que se tornou um sim diário, contínuo, todo dia, como o sim de Maria, o sim de Nossa Senhora, o sim dos pastorinhos. E o sim também, né, do pai espiritual dele, que antes dele deu o sim primeiro. Um sim que puxou outro sim, um sim que gerou outro sim. O sim dele, o meu sim que gerou o sim dele. Vejam que maravilhoso. Veja que obra maravilhosa Nossa Senhora fez na vida desse filho. E fez através de um sofrimento suportado por mim 21 anos atrás. Por ele. Dando a ele essa graça preservativa
porque 1 ano depois de nascido, ele já foi trazido aqui a primeira vez pelo pai e pela mãe, e daqui nunca mais saiu. E acabou dando a sua vida para Nossa Senhora aqui, morando aqui no santuário dela. E das coisas do mundo, ele não quis nada, nada. Venceu o mundo e provou que é capaz de ter o amor ágape, o amor em pura transformação, o amor maior, o amor que faz com que a gente despreze o mundo, que a gente ame a Deus e doe a nossa vida a Deus pela salvação da humanidade. Veja que coisa mais linda. E tudo isso por um sofrimento de mais de 20 anos atrás. Veja como Nossa Senhora foi boa com esse filho dela. Preparou a graça preservativa para preservar ele do mal, do pecado, da perdição do mundo, de se tornar escravo de Satanás e acabar no fogo do inferno, e deu essa graça a ele, pedindo primeiro para que eu sofresse e oferecesse por ele, para merecer uma graça que ele, que ainda estava para nascer no ventre da mãe, não podia merecer, porque não tinha como fazer boas obras ainda. E Nossa Senhora fez com que eu merecesse, pela minha paciência, pelo meu sofrimento, a graça para preservá-lo desde pequenininho, do mal, do pecado, da perdição e de Satanás conseguir pegá-lo. Olha que coisa maravilhosa. Como a nossa mãe é linda, como a nossa mãe é maravilhosa, e como realmente é impossível não amar essa mãe, que pensa na salvação dos seus filhos, que cuida da salvação dos seus filhos, e que até desses meios extraordinários ela lança a mão, tudo para a salvação dos seus filhos, com a ajuda dessas almas generosas, né? Abrasadas de caridade, de puro amor, que são os seus videntes. Nós, quando ajudamos uma pessoa, muitas vezes temos dentro de nós também a vontade humana, alguma poeirinha, né, de vontade humana misturada no bem que nós fazemos. Rezamos pelos outros, mas às vezes esperamos uma recompensa dos outros por causa disso. Esperamos algum bem em troca. Fazemos a caridade, o bem aos outros, mas às vezes esperando que os outros nos recompensem de alguma forma. Ainda tem ali um pouquinho de humano dentro de nós. Ou fazemos a caridade aos outros porque os outros já nos ajudaram antes. Então é quase como que uma troca de favores. Tem uma sujeirinha humana que mancha esse bem que nós fazemos. Agora, quando uma alma aceita sofrer por uma outra alma que ela nem conhece, que ela nunca viu e nem sabe se verá, e o que é maior, ela não aceita só rezar, ela aceita sofrer a dor na sua carne pelo outro, aí realmente é um amor tão puro quanto o ouro mais puro saído do crisol. Não tem mistura de nenhuma poeira de coisa humana, de interesse humano nesse amor, porque é um amor completamente isento de intenções humanas, de desejos humanos, de coisas humanas. É um amor puro, 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 puro como o ouro mais puro. E é por isso que isso tem tanto poder para salvar almas. E é esse amor que Nossa Senhora encontrou no coração dos seus videntes. E esses videntes se ofereceram como vítimas para sofrer pela salvação de outras almas. E o amor puro desses videntes, dessas almas vítimas, oferecido com tanto sofrimento, gerou a salvação, a conversão de tantas almas que sem isso nunca iriam encontrar salvação. Vejam como a nossa mãe é maravilhosa. Vejam como ela pensa em tudo
no bem dos seus filhos e o quanto ela procura por todos os modos salvá-los, custe o que custar. Contemple o amor dessa mãe por você. Contemple o amor dos pastorinhos, dos videntes por você, que tanto bem alcançaram para você. E agora, juntamente comigo, reze esta oração que eu vou dizer. Querida Mãezinha do Céu, Senhora do Rosário de Fátima, eu me consagro completamente ao vosso coração imaculado e agradeço, Mãe, por tanto amor que a Senhora teve por mim, vindo do céu até Fátima, até a cova da Iria, para pedir aos pastorinhos que aceitassem todos os sofrimentos que Deus quisesse lhes mandar, pela minha salvação, pela salvação da humanidade. Obrigado, Mãe, porque a salvação que eu não podia mais ter pelos meus pecados, aqueles pastorinhos, os vossos videntes, alcançaram para mim, mereceram para mim, sofrendo no meu lugar, sofrendo aquilo que eu deveria sofrer, pelos meus pecados. Obrigado, Mãe. Obrigado por ter salvado minha alma, por ter salvado a minha vida, através dos sofrimentos, das dores, dos vossos videntes, dos vossos pastorinhos. Obrigado, Mãezinha do Céu, por ter me amado tanto, quando eu não te amava, por ter procurado o meu bem, quando eu não procurava pela Senhora, e por ter lutado por mim, quando eu só lutava pelos meus prazeres, para fazer a minha vontade, para me encher mais e mais de prazeres, vivendo longe de Deus e magoando a Deus com o meu esquecimento, com a minha ingratidão. Obrigado, Mãezinha, por ter vindo em minha vida com a vossa graça salvadora, graças ao sacrifício de amor dos pastorinhos, dos vossos videntes. Obrigado, Mãe. Eu penso nas noites em que Francisco e Jacinta sofreram com a gripe espanhola, com a febre altíssima de quase 40 graus, febre constante, sem remédios adequados para baixar a febre, para a dor. Penso no sofrimento de Jacinta, sendo operada em Lisboa, tendo costelas retiradas, sem anestesia, que praticamente não existia naquela época. E quando o médico cortou o corpo dela com o bisturi, ela, que como qualquer pessoa normal deveria ter gritado, apenas suspirou dizendo: ai meu Jesus, ai meu Jesus. Os próprios médicos disseram que não entenderam como ela resistiu, e tudo isso ela ofereceu por mim. Penso também no sofrimento dela, tendo seu pulmão aberto, com uma cânula e um dreno para o pus que saía do pulmão, por tantos e tantos meses, oferecendo tudo por mim. Penso também na dor no corpo que eles tinham
na fome e na sede que eles sentiam, sem conseguirem comer nem beber, e tudo isso oferecido por mim. Penso na falta de ar que eles sentiam, na dor dos pulmões, que, como se dizia, era tão terrível que mesmo a mais leve respiração já provocava dores agudíssimas. Penso em tudo isso oferecido por mim, e eu, tão ingrato, me esqueci disso e paguei tudo isso tantas vezes só com ingratidão. Ó minha mãe, dai-me a graça de hoje em diante nunca mais me esquecer do quanto a senhora me amou, do quanto os pastorinhos me amaram, aceitando sofrer tanto por mim para me alcançar a salvação. E dai-me, mãezinha, a graça de hoje em diante vos amar, de amar os pastorinhos, e de hoje em diante ser verdadeiramente vosso filho verdadeiro, obediente, dócil, fiel, leal, fiel e leal também a essas crianças benditas, obedecendo todas as boas inspirações que eles colocarem no meu coração. Dai-me, mãezinha, a graça de nesse amor perseverar e de dar alegria para o coração da senhora, para o coração dos pastorinhos que tanto sofreram por mim, vivendo uma vida santa como a deles, para agradar e consolar a Deus, para consolar a senhora, para amar a senhora e para ajudar a senhora a salvar muito mais almas. Agora, em que o número dos pecadores se tornou tão grande ao ponto de encobrir a face da terra inteira e caírem como neve no inferno, dai-me, mãe, a graça de assim viver para consolar vosso coração, salvar almas e fazer da minha vida a continuação da vida de amor dos pastorinhos, sendo eco do sim desses pastorinhos, o sim que salvou o mundo no século XX, que me salvou, o sim do amor que salva toda a humanidade. Amém. Há de passar, todo dom, toda profecia, só o amor permanecerá. O amor não busca interesse, não busca o próprio favor, não busca a própria vontade, é puro, tudo sofre por Deus e pelo irmão. O amor tudo aguenta, o amor crê em tudo que Deus fala. O amor se entrega, se doa. O amor não é invejoso, o amor
não é prepotente, o amor é humilde, o amor é dócil, o amor só sabe amar. Assim foi o amor dos pastorinhos, assim deve ser o nosso também. Assim foi o amor de Lúcia, Francisco e Jacinta, um amor tão forte que nem mesmo a morte pôde deter esse amor. E por isso hoje do céu continuam salvando almas para a sua bela senhora, com o amor, com o fruto do seu amor por nós. O mundo há de passar e toda a profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e consciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê. Tão puro e perfeito é o amor, não busca interesse ou favor, espelho, expressão, vida e luz do Senhor. Destinos ou futuros, fazer mover as montanhas com minha fé. Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar e desse meus bens ao mais pobre, eu morresse em favor de alguém. Se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar, um sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valesse o amor, se não tivesse amor, de nada valeria. Proveito algum teria, fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar, um sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valesse o